Próximo à costa de Belize, no Caribe, existe um enorme buraco subaquático chamado de Grande Buraco Azul. Ele atinge 125 metros de profundidade na crosta terrestre. Há décadas, mergulhadores têm explorado as águas superficiais da região, mas apenas alguns ousaram se aventurar mais fundo e explorar o que está dentro da escuridão. No entanto, no inverno de 2018, uma equipe da empresa de submarinos Aquatica iniciou uma descida até o fundo do Buraco Azul. Mas qual era o objetivo dessa expedição? E o que eles encontraram lá? Fique ligado, porque vamos descobrir o que eles encontraram no fundo do Grande Buraco Azul que aterroriza o mundo inteiro. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O que foi encontrado no Grande Buraco Azul? A missão da tripulação da Aquatica era criar um mapa 3D do interior do buraco, mas ao longo do caminho eles viram algumas coisas bastante estranhas. Quando a equipe começou, eles encontraram o que já esperavam: tubarões de recife, tartarugas e corais gigantes. Mas à medida que ultrapassaram 90 metros, a vida marinha começou a desaparecer. A culpada era uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio tóxico, abrangendo toda a largura do buraco como um tecido flutuante. Por baixo dessa camada, não há oxigênio ou qualquer forma de vida. Lá embaixo, apenas conchas e caranguejos eremitas que caíram no buraco e sufocaram foram encontrados. Além do cemitério de conchas, no fundo do buraco, a cerca de 120 metros de profundidade, a equipe encontrou algo que eles não esperavam: pequenas estalactites. Essa surpresa deu aos cientistas pistas sobre o passado antigo do buraco. As estalactites só podem se formar quando a água escorre por uma pedra. Portanto, isso sugere que esta costumava ser uma grande caverna seca, então provavelmente havia muitas coisas vivendo nela. Os cientistas acreditam que a caverna se formou durante a última era glacial, que terminou há cerca de 14 mil anos. Após o fim da Era do Gelo, os níveis do mar começaram a subir, e a caverna inundou e desabou, deixando para trás o buraco azul que é conhecido hoje. Os pesquisadores acreditam que outros buracos marinhos, como o Buraco do Dragão, no Mar da China Meridional, e o Buraco Azul de Dean, nas Bahamas, provavelmente se formaram da mesma maneira. À medida que os cientistas continuaram descendo pelo buraco, eles encontraram outra pista do passado: um leve acúmulo de limo no topo do cemitério de conchas. O limo é um registro muito bom de todos os diferentes furacões, ciclos de tempestades e glaciações que podem ter acontecido. Eles também apontaram que, bem na época do colapso maia, secas muito significativas ocorreram após enormes ciclos de tempestades na região. Enquanto a equipe continuava a explorar o fundo do buraco, eles encontraram uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e uma câmera GoPro perdida contendo algumas fotos de férias. Mas não foi só isso. Eles também encontraram 2 das prováveis 3 pessoas que haviam se perdido no Buraco Azul. A equipe viu o local de descanso final de algumas pessoas e informaram muito respeitosamente ao governo de Belize sobre onde encontraram esses corpos. Eles afirmaram ainda que é muito escuro e calmo lá embaixo. Os cientistas preveem que este buraco não existirá para sempre. Diariamente, uma cachoeira de areia está caindo nele, lentamente enchendo o buraco como uma ampulheta subaquática. Enquanto ele dura, ainda podemos admirar sua beleza e estudar seus muitos mistérios. Mas você sabia que existem alguns fatos chocantes sobre o Buraco Azul de Belize? Vamos nos aprofundar nos detalhes. Fatos incomuns sobre o Grande Buraco Azul. Um segredo conhecido apenas pelos pescadores de Belize, o Grande Buraco Azul ficou famoso em 1971, quando o lendário biólogo e explorador submarino Jacques Cousteau visitou o local. A bordo do barco Calypso, Cousteau e sua tripulação exploraram as profundezas do Buraco Azul, confirmando que ele havia sido criado há milhares de anos, quando as marés crescentes inundaram uma rede de cavernas. Declarado por Cousteau como um dos 10 melhores pontos de mergulho do planeta, o Buraco Azul de Belize está localizado a aproximadamente 100 quilômetros da costa de Belize. Ao redor do Grande Buraco Azul está o atol Lighthouse Reef. Os mergulhadores usam as águas rasas da lagoa do atol para começar sua descida até a caverna inundada que contém estalactites e estalagmites de até 12 metros de comprimento.
O atol de corais que circunda o buraco azul de Belize tem um anel interno de água rasa e de cor mais clara que forma um círculo natural em torno das águas mais profundas da caverna. Há milhares de anos, quando a caverna inundou, o buraco azul de Belize se formou. É uma entrada vertical de mais de 300 metros de diâmetro, que hoje tem um fundo com mais de 125 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Conforme os mergulhadores descem pelo grande buraco azul, as águas escuras começam a ficar mais claras, permitindo uma vista impressionante da rede de cavernas inundadas que abrigam uma variedade de vida marinha, incluindo os esquivos tubarões-martelo. Devido à complexidade e profundidade do mergulho, apenas mergulhadores experientes estão autorizados a explorar as majestosas formações subaquáticas que fazem do Grande Buraco Azul. Um local de mergulho tão único, o Grande Buraco Azul está localizado ao longo dos recifes da Barreira de Belize, um patrimônio mundial da Unesco e parte do segundo maior sistema de barreiras de corais do mundo. Formado por área quase perfeitamente circular de água azul escura, circundada pelo atol Lighthouse Reef, da Barreira de Corais do Belize, o Grande Buraco Azul é um dos lugares mais intrigantes e populares para mergulhar em todo o planeta. Este buraco azul foi formado no final da última era glacial, quando as águas do mar subiram, inundando uma série de enormes cavernas. Geólogos determinaram que as cavernas se formaram há cerca de 153 mil anos e foram completamente submersas há aproximadamente 15 mil anos. O buraco azul é o lar de várias espécies de tubarões, incluindo tubarões-touro, tubarões de recife caribenhos e o indescritível tubarão-martelo. Em 2012, o Discovery Channel classificou o Grande Buraco Azul como o número 1 em sua lista dos 10 lugares mais incríveis da Terra. O Grande Buraco Azul é visível do espaço, facilmente identificável por sua formação circular única e localização no meio da Grande Barreira de Corais do Belize. O nome Buraco Azul foi cunhado pelo mergulhador britânico Ned Middleton em seu livro 10 anos debaixo d'água, publicado em 1988. Devido à complexidade do mergulho exigido, o Grande Buraco Azul é restrito a mergulhadores experientes com um mínimo de 24 mergulhos concluídos. O buraco azul mais perigoso do mundo. Entre os vários buracos azuis do mundo, o mais perigoso é sem dúvida o Buraco Azul do Mar Vermelho, na Península do Sinai, no Egito. Vamos destacar alguns dos incidentes horríveis que ocorreram aqui. Tarek Omar é um mergulhador técnico e instrutor. Informalmente, ele é apelidado de o colecionador de ossos. Ele também é chamado de guardião do túmulo, e o túmulo ou cemitério que ele cuida é o Buraco Azul da Península do Sinai. Este buraco azul é um dos locais de mergulho mais populares da Terra para mergulhadores novatos e experientes, mas também é considerado o ponto de mergulho mais mortal do planeta. Ao longo dos anos, estima-se que um mínimo de 130 pessoas perderam a vida mergulhando neste buraco, mas algumas estimativas chegaram a colocar esse número em mais de 200. No entanto, como não são mantidos registros oficiais, ninguém tem certeza. Na verdade, este número poderia até ser significativamente maior. Desde o final dos anos 90, Tariq esteve envolvido na maioria, se não em todas as recuperações de corpos realizadas. Após 2 décadas fazendo as recuperações, ele perdeu tanto a conta que os únicos nomes que ele lembra são os 2 primeiros que ele recuperou, logo depois de chegar à cidade vizinha, Martin Gara e Conor O'Regan. Em 1997, Martin viajou da Irlanda para o Egito para passar o ano trabalhando como instrutor de mergulho, aproveitando todos os ótimos locais que a área tinha a oferecer. Na metade do ano, seu amigo Conor se juntou a ele para que os dois pudessem terminar o resto do ano juntos. Conor estava quase na fase final de se tornar um instrutor também, então os dois eram bastante experientes. Segundo pessoas que os conheciam, eles também eram considerados mergulhadores muito cuidadosos. Além disso, ambos gostavam tanto de mergulhar que esta viagem foi como um teste para alguns grandes planos que eles tinham para quando retornassem à Irlanda. Os dois planejaram explorar a área para que pudessem criar uma agência de viagens especializada em passeios de mergulho no exterior. Em novembro daquele ano, cerca de um mês antes de voltarem para casa, os dois foram visitar o famoso local de mergulho do Buraco Azul para mergulhar. Esta viagem fez parte de uma viagem maior, organizada pela PELAPAD, a Associação Profissional de Instrutores de Mergulho, que é uma organização global de mergulho. Por isso, alguns outros mergulhadores treinados e profissionais também estavam na viagem com eles. Em algum momento durante o mergulho, Martin e Conor se separaram do resto do grupo, então eles foram sozinhos. De alguma forma, quando se separaram, eles acidentalmente foram muito fundo para a mistura de gás que estavam usando.
Isso fez com que ambos perdessem a consciência, o que resultou na queda de seus respiradores das suas bocas e os fez afundar 65 metros. Todos os outros mergulhadores só perceberam quando todos estavam na superfície e os dois homens estavam atrasados para o horário programado de retorno. Os mergulhadores rapidamente desceram para procurar os dois, mas quando eles foram encontrados, já era tarde demais. A história deles é semelhante a tantas outras neste buraco azul. Mergulhadores cuidadosos e experientes descem para o buraco, mas não retornam. Há dúvidas sobre os fatores que tornam este buraco azul tão mortal. Para responder à pergunta corretamente, seria ideal primeiro definir exatamente o que é um buraco azul. Durante as últimas eras glaciais, os níveis do mar eram tão baixos que muitas vezes chegavam a ser 100 metros abaixo do que são hoje. Durante esse período, uma porção muito maior das massas de terra do mundo estavam fora da água, o que expunha muitas cavernas superficiais e dolinas. Com o tempo, a chuva erodiu essas cavernas superficiais, como normalmente faz com a pedra calcária. Então, à medida que o nível do mar subiu, isso foi agravado pela água salgada do mar fluindo sobre as rochas. Muitas dessas cavernas superficiais então desmoronaram ainda mais, formando grandes buracos circulares, que agora são visíveis sob a superfície da água e são basicamente cavernas verticais. A parte legal, mas assustadora, é que a borda externa desses buracos é composta de diferentes tipos de rocha que não se dissolvem como a parte interna. Por dentro da borda dessa abertura, os buracos podem descer dramaticamente para profundidades muito mais baixas do que o fundo do mar. O grande buraco azul mencionado anteriormente, na costa de Belize, é um bom exemplo disso. A borda desse buraco tem apenas 10 metros de profundidade, mas se você descer para dentro da borda, ele desce verticalmente para 124 metros em basicamente uma única queda vertical. Porque a profundidade da borda e do fundo são tão diferentes, isso cria a cor contrastante que é visível da superfície. Normalmente haverá água tropical azul ao redor das bordas, mas um azul escuro profundo no meio, mais próximo da cor do mar aberto. Outra consequência do contraste da diferença de profundidade é que a circulação da água nesses buracos é muitas vezes bastante limitada, especialmente quanto mais fundo você vai. Na verdade, muitos dos fundos desses buracos azuis são completamente desprovidos de oxigênio, além de serem escuros. Eles podem ser completamente desprovidos de vida marinha, o que cria uma espécie de mundo desolado e estranho em comparação com as águas ao redor. Seja como for, esses buracos azuis são encontrados em todo o mundo e oferecem condições de mergulho únicas. Eles geralmente não têm corrente, porque eles são isolados do resto do mar. Então essa é mais uma variável com a qual os mergulhadores não precisam se preocupar. Além disso, alguns deles são muito próximos da costa, então alguém pode estar na praia, caminhar alguns metros na água e depois descer por centenas de metros de profundidade. Isso torna eles acessíveis e convenientes, um dos principais fatores que torna os buracos azuis tão populares para mergulho autônomo e mergulho livre. O que torna este buraco azul tão perigoso? No entanto, todas essas informações não respondem exatamente por que é que estes locais de mergulho são tão mortais ou por que o local perto de Dahab é tão mortal. Infelizmente não há uma resposta precisa para esta questão. Na verdade, nem sequer é claro se o local é mais mortal do que outros, uma vez que não são mantidos registros oficiais sobre quantos mergulhos foram feitos ou o número de mergulhadores que faleceram. Assim, não dá para comparar a taxa de fatalidades com o total de mergulhos. Ele poderia realmente ser mais perigoso e por isso a letalidade seria tão alta, ou ele pode simplesmente ser um local com um número total de mergulhos muito alto. Seja qual for o caso, surpreendentemente isso não desencoraja nem um pouco as pessoas de virem. Em vez disso, parece ser o oposto. Parte da atração é mesmo que ele tenha uma reputação sinistra de ser bonito, mas mortal. Na costa, há um memorial para alguns dos mergulhadores que perderam suas vidas no buraco. Morbidamente, os mergulhadores vêm olhar essas placas pouco antes de entrar na água, esperando não precisar serem buscados por Tarek como Martin e Connor. A realidade é que as pessoas que foram recuperadas são apenas uma pequena fração dos mergulhadores que nunca conseguiram voltar. Devido ao tamanho e profundidade do buraco, às vezes as pessoas só são encontradas muito mais tarde. Nesse ponto, é recomendado não recuperar os corpos por causa da decomposição que já ocorreu. Outro fato bastante mórbido é que os mergulhadores muitas vezes fazem vídeos quando mergulham no buraco azul, e depois, quando assistem ao vídeo, percebem equipamentos pertencentes a esses indivíduos perdidos, às vezes vistos entre a areia ou nas rochas do fundo. Uma possibilidade de explicar o perigo do buraco em Dahab é o seu formato único.
A partir da superfície da água, as paredes estreitam-se como um funil à medida que se viaja mais fundo. Depois, há um grande arco no outro lado do buraco a uma profundidade de 52 metros. Este arco se abre para outro túnel de 26 metros, que continua a descer diagonalmente até passar através da parede do buraco e chegar ao oceano aberto. Depois disso, há rápidas quedas parciais de profundidade que vão de 120 metros na saída do túnel até 800 metros. Embora existam várias etapas intermediárias entre elas, esta é a queda final para o fundo do oceano. Apenas o mergulho técnico é possível para essas etapas mais profundas, porque o ar comum se torna tóxico nessas profundidades. Também é possível que o buraco seja tão perigoso por esta mesma razão. Provavelmente como resultado da rápida queda de profundidade desde a superfície, é fácil para os mergulhadores que utilizam ar comum em seus tanques descerem muito rapidamente sem perceberem o quão longe eles foram. Antes de repararem no que está acontecendo, a narcose por nitrogênio torna-se muito forte e eles desmaiam. Mas é claro, não somente os mergulhadores com ar comum perdem suas vidas lá. Por exemplo, em 2011, um homem chamado Igor planejou fazer um mergulho técnico de 150 metros, cerca de 50 metros acima da profundidade máxima do buraco. Ele era muito experiente e quando entrou na água naquele dia, ele já tinha feito exatamente 400 mergulhos. Ele começou entrando no arco aos 50 metros, depois aos 90 metros, passou por outro homem que se lembra de ter achado que Igor parecia trêmulo, mas que diz que ele gesticulou que estava bem. Ele continuou até a marca dos 120 metros, depois 150 metros. Ali, Igor estava de longe no nível mais profundo que já havia estado. Depois de um pouso forçado em uma rocha a 150 metros, ele começou a subir, mas as coisas começaram a dar errado naquele ponto. A 130 metros, Igor começou a ofegar. Isso se transformou em pânico total, e em um instante o mergulhador subiu à superfície sem fazer nenhuma parada. Para a profundidade que ele mergulhou, isso era uma coisa assustadora de se fazer sem paradas de descompressão. Todos os gases dissolvidos em seu sangue devido à pressão nas profundezas agora estavam se expandindo rapidamente à medida que ele subia. No momento em que atingisse a superfície, eles poderiam causar uma dor imensa e bloquear os vasos sanguíneos por todo o seu corpo. Quando sua cabeça atingiu a superfície, ele gritou de dor e poucos minutos depois não estava mais vivo. Igor seria um dos que Tarek não precisaria recuperar. Embora o mergulho seja bastante regulamentado nesta área, o dinheiro ainda vale muito mais, e essa é provavelmente outra razão que torna este buraco tão perigoso. A maioria dos centros de mergulho na área são licenciados, mas alguns não. Além disso, há muita concorrência, o que reduz o preço por mergulho. Por causa disso, alguns dos instrutores e guias estão dispostos a deixar de lado algumas das regras e regulamentos em troca de um pouco de dinheiro extra. Isso pode criar algumas condições precárias para mergulhadores inexperientes. Portanto, é aconselhável que, no mínimo, as pessoas que pagam por esses serviços vão acompanhadas de alguém que seja treinado e tenha experiência. O incidente mais famoso do buraco azul de Dahab. Em abril do ano 2000, um homem chamado Yuri Lipsky chegou em Dahab com a intenção de aproveitar todos os pontos de mergulho da região. Trazendo consigo todo o seu equipamento de mergulho, Yuri, que era instrutor de mergulho, havia chegado em Dahab após visitar um amigo dele na cidade próxima de Tel Aviv. Como muitos mergulhadores, era o sonho de Yuri mergulhar no buraco azul de Dahab há vários anos. Pressentindo o pior, o pai de Yuri o fez prometer não fazer nada estúpido ou perigoso. Ouvindo o aviso de seu pai, como estava sozinho, ele tentou encontrar alguém para acompanhá-lo. Então, poucas horas depois de chegar à cidade, ele estava andando pelas ruas ao longo dos muitos centros de mergulho, procurando alguém para acompanhá-lo ou para levá-lo junto. As pessoas observavam enquanto Yuri vagava indo e voltando, perguntando sobre diferentes serviços. Eventualmente, ele conseguiu encontrar um morador local que concordou em ir com ele. Logo depois, os dois chegaram ao local de mergulho e entraram na água. Durante o mergulho, Yuri gravou um vídeo que começa com ele perto da superfície da água. Ao seu redor havia outros mergulhadores, recifes de corais e peixes. A água era azul, brilhante e transparente. Ele olha brevemente para a câmera para mexer nela e parece colocar algum tipo de proteção no equipamento. Talvez ele tivesse sentido que iria sofrer pressão, então possivelmente era algum tipo de proteção para a câmera. Ele mexeu nela um pouco mais e assim que parece satisfeito, seu foco muda para dois outros mergulhadores à sua frente. Os outros dois mergulhadores têm uma longa coluna de bolhas flutuando sobre eles, saindo de seus respiradores.
Eles parecem estar nadando suavemente para permanecer no lugar, flutuando juntos, quase como se estivessem conversando. Ele se aproxima desses mergulhadores perto o suficiente ao ponto de parecer que ele quase poderia entrar em contato com eles. Ele então passa por eles, olha para longe, e tudo o que pode ver é a água escura, sem nada à vista abaixo dele. De algum lugar muito mais profundo, mais bolhas pareciam estar subindo, indicando que alguns outros mergulhadores estavam mais fundo e fora de vista. Então, Yuri começa a se mover na direção dessas bolhas. Eventualmente, ele para de se mover. Ele mexe na câmera e começa sua descida. Ele direciona seu olhar para outro mergulhador abaixo dele, talvez fosse o morador local com quem havia vindo. Ele então olha para a superfície e vê o sol brilhando. Depois, seu olhar volta para o que parece ser o fundo do oceano. Na realidade, parecia mais com a parede interna do buraco, e Yuri estava nadando ao longo de seu contorno. A água lá já era muito mais escura do que a superfície acima. A reviravolta na história é que Yuri estava usando apenas ar comum em seu tanque. Enquanto descia, ele foi cada vez mais afetado pela narcose por nitrogênio. Além disso, seu controle de flutuabilidade ficou cada vez menos eficaz à medida que a pressão aumentava. A água já estava incrivelmente escura. Ali mesmo, ele olha para seu computador de mergulho para verificar sua profundidade e a tela mostra 81 metros. O ar comum não é recomendado abaixo de 40 metros. Ele já estava 2 vezes mais fundo do que deveria. Ele tenta inflar seu dispositivo de controle de flutuabilidade, mas ele está muito fundo e o equipamento que ele tem é muito pesado. Ele luta por mais alguns momentos, provavelmente tentando desesperadamente nadar para cima, mas já é tarde demais. Enquanto Yuri ainda tenta resolver essa situação aterrorizante em que está, a imagem da câmera é cortada. Quando Yuri não voltou da água, cerca de 40 minutos depois, todos sabiam o que isso significava. Seus pais foram contatados logo em seguida e seu pai chegou em Dahab no dia seguinte. Depois do pai de Yuri implorar aos moradores locais para recuperarem seu corpo do fundo do buraco, Tarek finalmente se ofereceu para fazer a recuperação. Na época, esta foi a recuperação mais profunda que alguém já havia feito. Yuri acabou sendo encontrado deitado de bruços com muito peso preso a ele em uma profundidade final de 91 metros. Além disso, Tarek descobriu que, no esforço de Yuri para conseguir subir, seu dispositivo de controle de flutuabilidade havia estourado devido a ter sido enchido em excesso. Seu corpo foi trazido de volta e todos os seus pertences pessoais foram devolvidos aos seus pais, incluindo a câmera que, na época, o instrutor não sabia que ainda estava funcionando. Ela era apropriada apenas para uma profundidade de 75 metros, então ele presumiu que estava quebrada e qualquer filmagem não teria sido capturada. Mas ela capturou tudo, o que infelizmente foi reproduzido na frente de seus pais. O instrutor mencionou que, se ele soubesse que ainda estava funcionando, ele mesmo teria deixado a câmera para trás. Na verdade, os 5 segundos finais da filmagem foram capturados acidentalmente no dia seguinte, quando eles estavam tentando ver se a câmera estava funcionando. Esta filmagem melancólica agora é usada como um alerta para novos mergulhadores sobre os perigos do mergulho, o que também o tornou o incidente mais famoso que ocorreu no buraco azul de Dahab. O que mais chama a atenção no vídeo é a rapidez com que tudo pareceu acontecer. A partir do ponto onde a água estava calma e cristalina e tudo estava bem, apenas alguns momentos se passaram antes que a água ficasse totalmente escura. Antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo, já era tarde demais. Talvez seja por esta razão que o buraco azul de Dahab é tão mortal. As condições na superfície dão a ilusão de um ambiente muito mais seguro do que ele realmente é. Para ver o vídeo completo do trágico falecimento de Yuri Lipski, busque pelo seu nome no YouTube, o enorme buraco azul descoberto perto do México. Graças à descoberta do que hoje é considerado o segundo buraco azul mais profundo do mundo, o misterioso mundo dos buracos azuis ficou um pouco mais intrigante. Guiado por pistas de pescadores, cientistas do Colégio de la Frontera Sur exploraram um estuário tropical na costa sudeste da península de Yucatán, no México, e encontraram um buraco azul. Ele se estende por 45 mil metros quadrados de diâmetro e desce por 274 metros de profundidade. O maior buraco azul do mundo, o Buraco do Dragão, no Mar da China Meridional, não é muito mais profundo do que este, já que atinge cerca de 300 metros de profundidade. Os cientistas chamaram sua descoberta de Buraco Azul Tam-Já, usando a frase da língua maia para águas profundas. Embora o novo buraco azul tenha sido descoberto em 2021, os pesquisadores só recentemente detalharam suas descobertas em um estudo publicado na revista Frontiers in Marine Science. Com uma abertura circular próxima da superfície a apenas 4,6 metros abaixo do nível do mar,
As encostas íngremes do buraco, com uma inclinação de 80 graus Celsius ou mais, formam uma grande estrutura cônica que os cientistas dizem ser coberta por biofilmes, sedimentos, calcário e gesso. Estudar a diversidade microbiana desses buracos azuis pode oferecer uma visão do tipo de vida que sobrevive neste ambiente único. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, popularmente conhecida como NOAA, chama os buracos azuis de dolinas submersas. Eles são conhecidos como pontos ecológicos feitos de karst, que é o carbonato de cálcio. A NOAA também diz que a química da água do mar nos buracos é única. O conhecimento humano sobre os buracos azuis é limitado por questões de acessibilidade. Às vezes, devido à abertura ser muito pequena, as profundidades serem tão grandes ou devido ao oxigênio limitado na água, que torna perigosa a exploração sem equipamentos especializados. Como as aberturas dos buracos azuis ficam abaixo do nível do mar, as paredes de karst bloqueiam os fluxos das marés, criando uma mistura única de propriedades aquáticas dentro do buraco. O estudo diz que as propriedades da água mudam significativamente com as mudanças de temperatura e salinidade no buraco azul de Taamja. Os perfis hidrográficos mostram uma coluna de água em camadas, com uma camada de baixo oxigênio no topo, uma camada de gás pesado no meio e outra camada praticamente sem oxigênio embaixo. Esses ambientes ricos em gás, que se enchem de sulfeto de hidrogênio, não destroem toda a vida, mas em vez disso, dão um lar para espécies adaptadas a condições mais extremas, que encontram conforto em áreas com pouco oxigênio. Esta mistura única de propriedades aquáticas e formas de vida exóticas convida os cientistas a explorar as profundezas dos buracos azuis para aprender mais sobre sua composição e as espécies que podem existir dentro deles. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima.